O início das discussões da reforma da Previdência só deve acontecer em fevereiro do ano que vem. Sobre esse e outros assuntos, eu converso com o professor universitário, cientista político Iberê Cirna. Iberê, boa noite. O senador Romero Jucá deu uma declaração hoje reconhecendo, né? O governo reconheceu que não tem os 308 votos necessários e que a votação deve ficar para fevereiro do ano que vem, depois do recesso, né, da Câmara, que começa agora no final do ano. Você acredita que ainda é possível votar a reforma da Previdência e que o governo vai atingir os 308 votos? Porque a cada vez que se aproxima a eleição, mais difícil me parece fica, né, Iberê? Na verdade, tudo isso é uma incógnita, né? Quando você diz assim, ó, não vai ser possível, de repente, à madrugada, eles votam. Aqui tudo é possível no Congresso. Então, eu vejo que essa posição do PSDB, liberando, né, apoiando a reforma, coloca em xeque muitos dos 46 deputados que não votariam pela reforma. Essa é uma coisa complicada. O PSDB fechou questão, né, com a reforma, é a favor da reforma. Os 46 deputados do PSDB devem votar a favor, mas se votarem contra, não tem punição, ao contrário do que aconteceu com outros partidos que impuseram punições. Né? O PSD e o PTB impuseram expulsão para aqueles que não seguissem a orientação do partido. Então, tudo é uma incógnita. Dizer que vai ficar para o ano que vem, fique muito atento, porque enquanto não encerrar o expediente deles, é possível que se vote de madrugada, todo mundo, nós todos dormindo, acordávamos no outro dia com os 308 votos. Então, tudo é possível neste Congresso, lamentavelmente. A baixa popularidade do atual presidente, Michel Temer, pesou nisso, o Iberê? Ou, na realidade, eles perderam tempo quando apareceram as acusações para o presidente Temer, que abandonou um pouco a reforma para se preocupar em se defender? Na verdade, o balcão, né, como está faltando um pouco de dinheiro, fica muito na promessa, aquilo é um balcão de anúncios, de negócios. Obviamente, está um pouco preocupado com a baixa representatividade do governo. Não é bem isso. O que importa ali em Brasília são os jantares, os cafés da manhã, as promessas, entendeu? A troca de dentadura, caixa d'água, sei lá o que eles estão fazendo. Mas estão negociando, entendeu? Diariamente. Não tem nada a ver com o povo. O povo é um detalhe nesse processo. Como você mesmo disse, a qualquer momento pode ser que se consiga os 308 votos. Com certeza. É 22 que começa o recesso. Então tem um tempinho ainda aí. Tem umas madrugadas. Muito jantar, muito café da manhã. Tem umas madrugadas ainda. Outra reforma que também deve entrar em discussão é a reforma tributária, que prevê aí unificar impostos, tentar simplificar a legislação tributária brasileira. Tem possibilidade dessa reforma também ser pautada? Essa estava prevista para o ano que vem. Essa já fica para o ano que vem, mas em 2018 eles vão colocar isso em pauta. Porque todos os presidentes, Fernando Henrique, Dilma, Lula, todos tentaram fazer uma reforma tributária. A reforma tributária é uma coisa meio dolorosa, porque você tem filosoficamente, hoje, que os tributos estão em consumo. Então, tudo que você consome prejudica a classe menos abastecida, né? A classe menor paga o imposto tal qual o outro. Existe uma filosofia de que nós teríamos que carregar, sim, no imposto de renda e na propriedade, no patrimônio, para que você possa dar uma aliviada embaixo. Por um outro lado, existe a história do IVA, né? Reunir pelo menos 9 numa mesma rubrica. E aí fica a preocupação assim. Existe no Brasil a corrupção sindrômica. O que é essa corrupção sindrômica? São as leis que existem, que ninguém entende, é inexequível, e aí você é obrigado a dar jeitinho. Não é sistêmica, não. Não é endêmica, é a terceiro tipo. Isto, a reforma tributária favorece muito essa corrupção sindrômica, que é dar jeito, fugir daqui, fugir de lá, porque nós temos uma carga muito elevada de 33% do PIB, né? A ideia, como você colocou, o princípio, né, é que nem, por exemplo, o trabalhador que ganha um salário mínimo paga o mesmo imposto, sem dúvida, que o executivo que ganha, sei lá, 50 salários mínimos, né? Porque quer dizer, a taxação é a mesma, né? Porque, na verdade, porque o tributo, é no consumo. O tributo é em cima do consumo. O pacote de feijão para um é o mesmo para o outro. Então, não. Mas aí você precisa ter coragem
para encarar as grandes oligarquias, que são aqueles que têm uma maior renda e um maior patrimônio. Taxa de grandes fortunas, aquelas coisas todas que a gente já ouviu. Essa coisa não. Bom, o julgamento do ex-presidente Lula, em segunda instância, Iberê, no processo do triplex do Guarujá, foi marcado finalmente para janeiro, dia 24 de janeiro, é isso? Isso, 24. A defesa criticou a tramitação, dizendo que ela foi rápida demais. Foi realmente rápida demais? Quer dizer, a justiça que todo mundo anseia que seja rápida, eles são contra. Não, é melhor até para o Lula. Ele é inocente, então já se transforma. Ele diz que é inocente, se transforma em inocente e logo em janeiro. Essa história, né? Acaba com isso, gente. Mas me parece que assim, 24, o Tribunal Federal vai julgar, vai fazer análise, o relator já preparou o seu voto, mas nós temos ainda o risco de um dos juízes pedir vistas. E aí? Se pedir vistas, então sentemos e aguardemos. Que não há prazo, né? Não há prazo. Mas, em contrapartida, se eles confirmarem a sentença de 9 anos, precisa ser mais de 8 para que seja preso, porque senão não vai, ainda tem os embargos declaratórios, ainda tem defesa. E aí, assim, essa dúvida, ele foi julgado em segunda instância, ele está na lei da ficha suja, ele não pode ser inelegível. E nem preso também, né? Porque não. Tem a discussão no Supremo também se... Não é bem assim, porque o ministro aquele, o Gilmar, já fez uma análise lá dizendo que ser preso ou não é uma decisão do juiz, não é obrigatório. Não é obrigatório. A decisão do Supremo não determinou que seria obrigatória a prisão. Aí você tem mais uma coisinha. Você tem a lei da ficha limpa, ela vale para candidatos. E sabe quando é que ele vai ser candidato? Só em agosto. Até lá. Até lá ele não é candidato, não pode ser julgado pelo TSE, entendeu? E aí depois que ele for candidato homologado pela convenção, aí sim você vai fazer essa análise. E o TSE julga isso em quanto tempo? Aí é complicado. Teria que julgar até antes da eleição. Mesmo assim, ele pode concorrer e julgar depois, e aí então você ser apenado depois de ser eleito presidente. Um exemplo. E aí ele perderia o cargo. Então a coisa ainda vai rolar muita Vamos falar discussão. Muito sobre isso ainda, né, Iberê? Muito. Bom, só para finalizar, o relator da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito da JBS, deputado Carlos Marum, desistiu de pedir o indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e do ex-chefe de gabinete dele, o Eduardo Pelela. Ele pediu a investigação dos dois. O que o Marum mudou de opinião? Porque acho que avisaram ele que não tinha acabado as flechas, aquelas famosas flechas que o Janot disse que tinha guardado. Que tem bambu, lá vai flecha. De repente avisaram o Marum, ele nem dançou essa vez, ele até ficou quieto, ficou com os pezinhos parados. Ele deve ter dito o quê? Olha, é melhor não mexer com a fera, porque de repente tem mais flecha, vai vir outras e outras, então deixa quieto. O homem já está de férias mesmo. Vamos. Então, deixa o dito pelo não dito, que é melhor. Vamos assim que é melhor. Iberê, obrigado, viu, mais uma vez, e boa noite para você.